O ebola avança no Congo. Um novo caso foi confirmado em área controlada por rebeldes, longe do epicentro da doença, e aumenta o alerta internacional. Nos Estados Unidos, a irmã do chefe do conglomerado militar cubano foi presa em uma operação do ICE na Flórida. Culpados pelo voo 447, um tribunal de Paris condenou a Airbus e a Air France pelo acidente do voo Rio-Paris, que matou 228 pessoas em 2009. E a SpaceX de Elon Musk anuncia planos para abrir capital na Bolsa de Valores, com uma avaliação que pode ultrapassar $1 trilhão. O Brasil News começa agora. Boa noite. O surto de ebola no Congo preocupa autoridades internacionais. Um novo caso foi confirmado em área controlada por rebeldes, longe do epicentro da doença. Profissionais de saúde com equipamentos de proteção carregaram na quinta-feira o corpo de uma vítima de ebola para fora de uma tenda de isolamento em um hospital em Bunia. Autoridades no leste da República Democrática do Congo estão enfrentando dificuldades para conter o mais recente surto do vírus mortal. Centenas de casos identificados até agora em um surto centrado no país africano são apenas a ponta do iceberg. Isso, segundo Jane Houghton, presidente do Conselho da Coalizão para Inovações em Preparação para Epidemias, ou CEPI. O que sabemos sobre icebergs é que eles são maiores debaixo d'água do que acima. Então acho que a OMS já está lidando com muitas centenas de casos e centenas de mortes. Mas a verdade é que os números reais serão muito maiores do que isso. O surto foi causado pela cepa Bundibugyo do ebola e está ligado a mais de uma centena de mortes, número que segue aumentando. Especialistas acreditam que a doença vinha circulando na província de Ituri, no Congo, por 2 meses antes de ser detectada na semana passada. Ao contrário da cepa mais comum do ebola, a Zaire, a Bundibugyo não possui vacina aprovada. Houghton alertou que desenvolver uma vacina segura e eficaz dentro de um prazo-alvo de 100 dias será desafiador. Conseguiremos atingir 100 dias? Possivelmente é um grande desafio. O diretor-geral da OMS disse estar profundamente preocupado com a escala e a velocidade do surto. Isso se deve, em parte, à complexidade de combater um surto em uma região do leste do Congo afetada por conflitos. Na quinta-feira, um caso foi confirmado na província de Kivu do Sul, segundo a aliança rebelde que controla a área. Isso fica a centenas de quilômetros do epicentro do surto em Kivu do Norte. A Aliança Fleuve Congo, que inclui os rebeldes do M23, apoiados por Ruanda, afirmou em comunicado que o paciente de 28 anos morreu e foi enterrado com segurança. 2 casos também foram confirmados na vizinha Uganda. Confira agora um giro de notícias pela região de New York e New Jersey. Em New York, o aeroporto LaGuardia segue com uma das pistas fechadas após a descoberta de um enorme buraco no solo. Técnicos trabalham dia e noite com radares especiais para garantir a segurança da área. O fechamento já provoca atrasos e cancelamentos de voos. A previsão é que a pista seja reaberta na manhã deste sábado, 23 de maio. O teleférico da Ilha Roosevelt completa 50 anos em New York, mas 2 cabines originais abandonadas desde 2010 chamam a atenção pelo estado deteriorado, cobertas por grafites, sujeiras e até servindo de abrigos para gatos vadios. Elas agora podem ganhar uma nova vida. A comunidade discute ideias como transformar os espaços em bar, sorveteria, museu ou até playground. A proposta da Roosevelt Island Operation Corporation é abrir um debate público para decidir o futuro das históricas cabines do famoso teleférico nova-iorquino. Um homem do Vale do Hudson foi condenado a 17 anos de prisão por atirar em um entregador da Nordeste que estava perdido em Chester, no estado de New York. Segundo a promotoria, a vítima procurava ajuda após ficar sem bateria no celular.
o acusado John Haley mandou o entregador sair e disparou vários tiros enquanto ele tentava fugir de carro. A defesa afirma que a pena foi severa demais e promete recorrer. Já os promotores dizem que a vítima terá sequelas permanentes pelo resto da vida. Em New Jersey, um voo da United Airlines que saiu de Newark com destino a Guatemala precisou fazer um pouso de emergência na Virgínia após um passageiro causar pânico dentro da aeronave. Segundo a gravação do controle aéreo, o homem tentou abrir a porta do avião a mais de 11 mil metros de altitude e ainda agrediu outro passageiro. O voo transportava 145 passageiros e 6 tripulantes. A aeronave pousou em segurança no aeroporto de Dulles, onde agentes da polícia aguardavam o suspeito. Ninguém ficou ferido. A companhia aérea informou que os passageiros receberam hospedagem e seguiram viagem na manhã seguinte. Um homem foi flagrado por câmeras de segurança tentando supostamente colocar fogo na fachada de um prédio próximo ao número 54 da Ferry Street, no bairro do Arumbão de Newark. A ação foi interrompida por um segurança de um estabelecimento vizinho que acionou a polícia imediatamente. Após a tentativa, o suspeito fugiu em direção a Newark Penn Station. O caso está sendo investigado pelas autoridades da cidade. Um susto marcou a madrugada no bairro do Arumbão de Newark. Um carro capotou por volta das 3 horas da manhã na Corbin Street, chamando a atenção de moradores da região. A violência do impacto levanta uma pergunta: em que velocidade esse motorista estaria dirigindo? Até o momento não há informações oficiais sobre o estado de saúde do condutor, nem sobre as causas do acidente. A polícia segue investigando o caso. A seguir, os Estados Unidos prenderam a irmã do chefe do conglomerado de empresas militares cubanas. Tá com fome? Resolve agora. Café da manhã completo, fresco e pronto. Almoço? Esquece fila, esquece demora. Aqui é rápido e cheio de sabor. Bateu à vontade à tarde? A gente entrega. Abre o DoorDash, procura Teixeiras Bakery. Pediu, chegou. Simples assim. Peça agora. Teixeiras Bakery. Mata a fome do jeito certo. Mais de 50 cães foram resgatados de uma casa na Flórida, após uma investigação sobre maus tratos e negligência animal. A repórter Lorena Gomes tem as informações. Os animais foram encontrados em condições precárias, com sinais de desnutrição, pulgas, sarna e doenças não tratadas, em uma casa em Palm Coast, no condado de Flagler. De acordo com as autoridades, a dona do imóvel, Carolyn Loveman, de 48 anos, foi presa e responde por crueldade animal agravada e dezenas de acusações de maus tratos. Investigadores afirmam que a residência tinha forte cheiro de fezes e urina, infestação de baratas e comida estragada espalhada pelo local. Os 51 cães foram levados para um hospital veterinário da região, onde recebem tratamento e avaliação médica. As autoridades também investigam a possível ligação do caso com o abandono de outros 23 cães encontrados em San Augustine no início do mês. E uma garçonete de Lakeland é acusada de roubar dados do cartão de débito de uma cliente e fazer quase $900 em compras fraudulentas. O caso começou após um casal jantar em um bar esportivo da cidade. No dia seguinte, a vítima recebeu alertas de compras não autorizadas, incluindo $600 em cartões presente de um spa. A dona do estabelecimento identificou a suspeita nas redes sociais e a cliente a reconheceu como a garçonete que a atendeu. Registros telefônicos também ligaram Ângela Borreiro, de 49 anos, ao caso. Ela já estava presa por outro crime e agora responde por fraude, furto e uso ilegal de identidade. Segundo as autoridades, ela tem um longo histórico criminal
com mais de 20 condenações anteriores. E um adolescente de 16 anos foi preso em conexão com um tiroteio ocorrido em uma festa clandestina em uma casa alugada por temporada em Davenport, no condado de Osceola. O caso aconteceu na madrugada da segunda-feira em um imóvel alugado, onde cerca de 60 jovens estavam presentes, segundo testemunhas. Durante a confusão, disparos foram efetuados e o adolescente Dadian Anthony Moctezuma Orland, de 18 anos, morreu. Outras 2 pessoas ficaram feridas. A polícia aponta que o suspeito, de 16 anos, teria efetuado os disparos. Ele responde por homicídio culposo, agressão agravada com arma de fogo e por porte ilegal de arma. O adolescente está detido em uma unidade juvenil sem direito à fiança. E a cidade de Mondora reabriu a Rua Donnelly após cerca de 7 meses fechada por causa das fortes inundações ocorridas em outubro do ano passado. A via é uma das principais rotas de tráfego da região central da cidade. Segundo as autoridades, o local sofreu danos significativos e passou por obras de reparo, melhorias de drenagem e reconstrução do pavimento. O projeto também foi preparado para reduzir impactos de futuras chuvas e temporais. A reabertura na quinta-feira foi marcada por uma cerimônia oficial com a presença de líderes locais. A medida restabeleceu o acesso ao centro da cidade e a serviços como comércios, biblioteca e áreas públicas. E a Agência Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, a NOAA, fez a primeira previsão oficial da temporada de furacões deste ano. Os dados indicam que será abaixo da média no Atlântico. A temporada começa em 1º de junho e segue até o fim de novembro. Segundo a previsão, devem se formar entre 8 e 14 tempestades nomeadas. Desse total, de 3 a 6 podem virar furacões, sendo até 3 de grande intensidade. Os meteorologistas explicam que o desenvolvimento do fenômeno El Niño deve ajudar a reduzir a formação de ciclones no Atlântico. Mesmo assim, a Agência Nacional Oceânica e Atmosférica, a NOAA, alerta que uma única tempestade pode causar grandes estragos e reforça a importância da preparação das comunidades. A agência também informou que vai usar novas tecnologias, incluindo modelos com inteligência artificial, drones e dados de satélite para melhorar as previsões e alertas durante a temporada. Os Estados Unidos prenderam a irmã do chefe do conglomerado de empresas militares cubanas. A prisão teria sido feita pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE. O secretário de Estado Marco Rubio disse na quinta-feira que os Estados Unidos prenderam Adis Lastres Moreira, irmã do presidente executivo da Gaesa de Cuba, um extenso conglomerado de empresas geridas pelos militares. Em uma postagem no X, Rubio disse que Moreira estava gerenciando ativos imobiliários e morando na Flórida, enquanto também ajudava o regime comunista de Havana. Isso até ele encerrar o status de residente permanente dela. Em um comunicado separado, o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos disse que Moreira está sob custódia deles, enquanto aguarda o processo de remoção. O ICE afirmou ainda que a presença de Moreira representa uma ameaça aos Estados Unidos e mina os interesses da política externa americana. A agência postou esta foto, que seria da prisão dela. A Reuters não conseguiu verificar de forma independente a data, localização ou identidade da pessoa detida. A liderança cubana raramente fala publicamente sobre a Gaesa, que significa Grupo de Administração de Empresas. Diz ainda que tal discricionariedade é necessária para enfrentar um bloqueio comercial e financeiro dos Estados Unidos, que complica os negócios com o mundo exterior. No entanto, a administração Trump acusou o conglomerado de acumular lucros das indústrias mais valiosas do país e usá-los em benefício dos militares e da elite cubana. A Reuters não conseguiu entrar em contato imediatamente com representantes de Moreira para comentar. No próximo bloco, culpados pelo voo 447. Um tribunal de Paris condenou a Airbus e a Air France por homicídio culposo no acidente do voo Rio-Paris de 2009, que matou 228 pessoas.
Você merece o melhor na sua mesa. Conheça a Cortes Famous. Carnes e embutidos premium feitos com qualidade, tradição e um sabor que faz toda a diferença. De linguiças artesanais a chorizos defumados, cada produto é preparado com cuidado para transformar seu churrasco, seu almoço ou qualquer momento especial em uma experiência inesquecível. Cortes Famous, sabor autêntico, ingredientes selecionados e a confiança que sua família merece. Experimente hoje mesmo. Quando o assunto é importação e distribuição de alimentos, a escolha certa tem nome: Triunfo Foods. Uma empresa forte, estruturada e preparada para atender supermercados e restaurantes com agilidade, variedade e qualidade garantida. Portfólio completo, logística eficiente e centros de distribuição estratégicos que fazem o produto chegar rápido, no prazo e com padrão elevado. Triunfo Foods. Força no mercado, confiança na entrega e crescimento para o seu negócio. Veja agora um giro de notícias do Brasil. A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou mais uma fase da Operação Contenção contra o Comando Vermelho no Complexo de Lins e prendeu 8 pessoas nesta sexta-feira. Durante a ação, os agentes encontraram uma fazenda clandestina de mineração de criptomoedas com cerca de 30 computadores ligados por gato de energia. A suspeita é que o esquema estivesse sendo usado para lavar dinheiro do tráfico. Apesar da mineração ser legal, a polícia investiga a ligação da estrutura com o crime organizado. O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, perdeu mais um aliado na crise. O advogado José Luiz Oliveira Lima, o Juca, deixou a defesa pouco mais de 2 meses após assumir o caso. A saída acontece enquanto a Polícia Federal rejeitou a proposta de delação premiada do empresário, embora a PGR ainda negocie um possível acordo. Vorcaro está preso desde março, suspeito de comandar fraudes contra o sistema financeiro nacional. Agora ele tenta deixar a prisão comum e pede transferência para a chamada Papudinha, em Brasília. O empresário de 26 anos foi preso em Goiás após simular o arrombamento da própria loja de telecomunicações. Segundo a polícia, ele inventou o furto de 35 notebooks e 15 computadores para tentar aplicar um golpe milionário no seguro bancário. Imagens de câmera de segurança desmontaram a versão apresentada pelo dono da empresa, que acabou confessando o crime. O caso mobilizou equipes da Polícia Militar e terminou somente com um termo circunstanciado por falsa comunicação de crime. Um tribunal de Paris condenou a Airbus e a Air France por homicídio culposo no acidente do voo Rio-Paris de 2009, que matou 228 pessoas. Um tribunal de apelações de Paris considerou a Airbus e a Air France culpadas de homicídio culposo corporativo por um acidente aéreo em 2009. Um Airbus A330 desapareceu e caiu no Atlântico durante uma tempestade enquanto seguia do Rio de Janeiro para Paris. O incidente matou 228 passageiros e tripulantes no pior desastre aéreo da França. O veredito é o mais recente marco em uma batalha judicial de 17 anos entre duas das principais empresas de aviação francesas e os familiares das vítimas, em sua maioria franceses, brasileiros e alemães. Ele ocorre 3 anos após as empresas terem sido absolvidas por um tribunal de primeira instância. A Corte de Apelações determinou que ambas paguem a multa máxima por homicídio culposo corporativo de 225 mil euros. As multas, que representam o valor de apenas alguns minutos da receita de qualquer uma das empresas, foram consideradas uma penalidade simbólica. Mas grupos de familiares disseram que uma condenação representaria um reconhecimento formal de sua situação. As caixas pretas do avião foram recuperadas 2 anos após o acidente, revelando que a tripulação provocou a perda de sustentação da aeronave ao lidar de forma inadequada com um problema nos sensores. Os promotores concentraram sua atenção em supostas falhas tanto do fabricante do avião quanto da companhia aérea. Essas falhas incluíam treinamento deficiente e falta de acompanhamento de incidentes anteriores. Advogados franceses previram mais recursos à mais alta corte do país. No entanto, o julgamento foi visto como um momento catártico para muitos parentes e virou a página de quase 2 décadas de brigas internas dentro do establishment da aviação francesa sobre a causa do acidente. A SpaceX de Elon Musk anunciou planos para abrir capital com avaliação que pode ultrapassar $1 trilhão.
Elon Musk definiu na quarta-feira os planos de lançamento da aguardada oferta pública inicial da SpaceX. A venda de ações pode tornar a empresa de foguetes a primeira dos Estados Unidos a estrear na bolsa com uma avaliação acima de $1 trilhão. Isso a colocaria imediatamente entre as empresas de capital aberto mais valiosas do mundo. Entretanto, grande parte dessa avaliação parece depender de a SpaceX passar a dominar tecnologias e mercados que ainda nem existem. Isso inclui missões para Marte e centros de dados de inteligência artificial no espaço. De suas 3 divisões atuais, apenas a unidade de internet via satélite Starlink é lucrativa. Ela registrou um lucro operacional próximo de $1,2 bilhão nos primeiros 3 meses do ano. Mas isso não foi suficiente para impedir que a empresa como um todo registrasse um prejuízo operacional de quase $2 bilhões. Grande parte disso foi impulsionada por sua unidade de IA, cujas perdas superaram amplamente sua receita. Agora, a prevista abertura de capital reforça o controle de Musk sobre a SpaceX, ao mesmo tempo em que concede pouco poder aos acionistas. Isso também pode colocá-lo no caminho para se tornar o primeiro trilionário do mundo, embora o conselho tenha vinculado sua remuneração a metas ambiciosas. Isso inclui a construção de uma colônia humana permanente em Marte. Apoiadores de Musk apontam seu sucesso em transformar a Tesla na montadora mais valiosa do mundo, como justificativa para a avaliação astronômica da SpaceX. Céticos destacam seu longo histórico de previsões ousadas que não se concretizam dentro dos prazos estabelecidos. A SpaceX pretende estrear no mercado já em meados de junho, com uma apresentação a investidores prevista para começar cerca de uma semana antes. O artista francês JR transformou a histórica Pont Neuf em uma gigantesca caverna inflável sobre o rio Sena. Uma instalação incomum apareceu em Paris na quinta-feira. O autor da obra é o francês de renome internacional JR. O artista envolveu e transformou a ponte mais antiga da cidade, a Pont Neuf, em algo que parece uma formação rochosa. Moradores da capital francesa estão encantados. Eu acho realmente bonito. No começo fiquei decepcionada, mas agora acho magnífico porque JR consegue criar movimento com algo mineral, dar volume. Acho muito bonito. Antes de tudo, é impressionante. Não é a mesma ideia de Cristo, na qual havia delicadeza, na qual era possível apreciar o tecido dobrado. Isso se apoia sobre o Sena. Parece uma espécie de pedra flutuante. Como a Pont Neuf, mas a Pont Neuf é uma ponte talhada e esculpida, e isto é como uma pedra sem talhar. É muito interessante. O comentário faz referência à obra de Cristo e Jean-Claude, que envolveram a Pont Neuf em 1985. O paralelismo com aquela época é intencional. A obra mais recente do artista JR se chama La Caverne del Pont Neuf e foi projetada para fazer a ponte sobre o Sena parecer uma gigantesca caverna de montanha. A estrutura se estende por cerca de 120 metros e alcança uma altura de 18 metros. A instalação de acesso livre será inaugurada em 6 de junho e ficará exposta até 28 de junho. O enviado do Conselho de Paz alertou a ONU: sem cessar-fogo, Gaza pode ficar praticamente dividida. O risco é que o status quo em deterioração se torne permanente, uma Gaza dividida. Falando ao Conselho de Segurança da ONU na quinta-feira, o principal enviado do Conselho de Paz para Gaza, Nikolai Mladenov, alertou que a divisão atual do enclave pode se tornar permanente. Isso pode deixar mais de 2 milhões de pessoas comprimidas em menos da metade de seu território, a menos que um cessar-fogo seja implementado. Essas pessoas provavelmente permanecerão presas nos escombros, dependentes de ajuda, sem reconstrução significativa, porque o financiamento para a reconstrução não virá para onde as armas não tiverem sido depostas, sem investimento, sem mobilidade, sem perspectiva. E o resultado? Outra geração de crianças crescendo em tendas, com medo, tendo o desespero como o sentimento mais racional, sem segurança para Israel e sem um caminho viável para a autodeterminação palestina.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criou o Conselho de Paz para supervisionar seu plano ambicioso de encerrar a guerra de 2 anos de Israel em Gaza e reconstruir o território devastado. Entretanto, sua implementação está estagnada. O Hamas se recusa a depor as armas, enquanto Israel mantém tropas em uma grande faixa de Gaza, que representa cerca de 60% do enclave. Mesmo antes da guerra, o território já era um dos lugares mais densamente povoados do mundo. O relatório de Mladenov ao órgão em Nova York afirmou que a recusa do Hamas em entregar armas e abrir mão do controle era o principal obstáculo para a implementação. Ele também reconheceu violações contínuas do cessar-fogo por parte de Israel e mortes, ao mesmo tempo em que destacou uma falta de financiamento. Um porta-voz do Hamas disse que as declarações foram uma tentativa de criar justificativas para a escalada da ocupação contra o povo da faixa de Gaza e para o endurecimento do cerco imposto a eles. Grupos de ajuda afirmam que os suprimentos humanitários para Gaza continuam limitados, apesar das garantias de aumento da assistência diante do cessar-fogo. Veja agora um giro de notícias pelos Estados Unidos. O automobilismo está de luto. Morreu aos 41 anos o piloto da NASCAR, Kyle Busch, conhecido pelo apelido de Rowdy. A família confirmou a morte após o piloto ser internado com uma doença grave. Considerado um dos maiores talentos de sua geração, Busch conquistou 2 títulos da NASCAR Cup Series e somou 63 vitórias na principal categoria, entrando para a história do esporte. Em nota, a NASCAR afirmou estar de coração partido com a perda do futuro integrante do Hall da Fama. Kyle Busch deixa esposa, pais e 2 filhos. Em Washington, D.C., o governo dos Estados Unidos divulgou uma nova leva de arquivos sobre OVNIs. Os documentos fazem parte do programa Pursuit, ligado a incidentes aéreos não identificados vistos durante missões militares. Os relatórios trazem novos casos sem explicação oficial e aumentam ainda mais o interesse público sobre possíveis segredos do governo envolvendo fenômenos misteriosos no espaço aéreo norte-americano. Na Pensilvânia, um grave acidente envolvendo 3 veículos parou a rodovia I-95 no sentido norte, em Chester. A batida aconteceu próximo à saída 6 e envolveu uma carreta, uma caminhonete e um carro de passeio. Imagens aéreas mostraram equipes médicas atendendo pelo menos 3 pessoas em macas. Apenas uma faixa da pista seguia liberada, causando grande congestionamento. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades. E chegamos ao fim de mais uma edição do Brasil News. Muito obrigado pela companhia. Tenha um ótimo feriadão de Memorial Day e boa noite.